Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos observar aqui o nosso calendário? Hoje é quarta-feira, o dia 15. Então, a nossa data será escrita dessa forma. Dia 15/7/2020. Na nossa aula de português hoje, iremos falar sobre os sinais de pontuação. Na nossa língua portuguesa, existem os sinais de pontuação. Esse sinal de pontuação aqui é chamado de exclamação, ponto de exclamação. Ele indica emoção, alegria, espanto, irritação, medo, tristeza. Então, quando nós escrevemos uma frase que indica alguma emoção, no final dela, nós colocamos esse sinal aqui, tá? O ponto de exclamação. Temos aqui um outro ponto. Esse é o ponto final. Ele indica o final de uma frase. Então, quando eu afirmo alguma coisa no final da frase, eu vou colocar esse ponto final. Ele vai indicar o final da frase. Temos também esse ponto aqui, é o ponto de interrogação. Ele é usado no final da frase quando a frase é uma pergunta. Então, ele vai indicar que a frase é uma pergunta. Por isso, nós usamos o ponto de interrogação. Temos aqui também o travessão. Ele indica a fala de um personagem no texto, tá? Então, quando nós estamos lendo um texto que tem esse sinal aqui, o travessão, ele está indicando que o personagem do texto está falando aquela frase. Tá ok? Vamos agora aí para a página do livro de português, na página 51. Sinais de pontuação. Acompanhe a leitura do texto. No consultório, o pediatra pergunta para a mãe: qual é a data do nascimento do Mateus? A mãe responde e Mateus comenta: que legal, mãe! Eu nasci bem no dia do meu aniversário. Então, crianças, vocês podem observar aí nesse texto, né, que temos aí alguns sinais de pontuação, tá? Vocês irão, com bastante atenção, nesse texto aqui, circular esses sinais, tá? Na próxima página, temos aqui o ponto de interrogação, ele é usado para fazer uma pergunta. Esse aqui, o ponto de exclamação, usado para expressar emoção. O travessão, ele é usado para indicar a fala do personagem. O ponto final é usado no final da frase. Se vocês observar aqui o texto, observa aqui que tem um travessão, tá? Tem aqui o travessão e essa frase. Temos aqui o travessão e aqui a frase, tá? Essa frase é a fala de um personagem do texto. Por quê? Porque tem aqui o travessão nela, tá? Então, tá indicando que é a fala de um personagem do texto. Temos aqui no final da frase o ponto de interrogação, né? Então, essa fala, ela é uma pergunta, tá? Porque tem aqui o pontinho que indica que é uma pergunta, né? Temos aqui também o travessão de novo, está indicando que é uma fala também do personagem. E temos aqui o ponto de exclamação. Vamos prestar atenção aqui na frase, ó. Que legal, mãe! O ponto de exclamação aqui, ele está indicando uma emoção, que é a emoção de alegria, né? Então, toda vez que nós vamos ler algum texto, nós temos que ficar bastante atentos a esses sinais de pontuação para que possamos ler a frase, né? Se tiver o ponto de interrogação, nós vamos ler aquela frase como se nós estivéssemos fazendo uma pergunta. Se tiver o ponto de exclamação, nós vamos ler aquela frase expressando a emoção.
Se tiver o travessão, nós iremos saber que aquela frase é uma fala de um personagem. Se tiver aqui o ponto final, nós sabemos também que é o final da frase, tá? Então, é muito importante nós conhecermos aí esses sinais de pontuação e usá-los do texto, tá ok? Vamos agora aí para a questão número 2. Releia os trechos e responda às questões propostas. Vamos aqui, temos uma frase. Nessa frase está mostrando aqui o travessão, então está indicando que é a fala de um personagem. Ó, qual é a data de nascimento de Mateus? Então, o ponto de interrogação aqui no final mostra que é uma pergunta. Qual é a data de nascimento do Mateus? Na questão da letra A, você vai marcar o X na resposta correta. Quem fez essa pergunta? Foi a mãe, o Mateus ou o médico? Você irá marcar o X no quadrinho com a resposta correta. Letra B. Quem respondeu a essa pergunta? Você vai escrever aqui quem é que respondeu a pergunta, tá? Aqui você vai marcar o X em quem fez a pergunta e aqui embaixo nessa linha você irá escrever quem respondeu a pergunta. Questão C. De quem é a fala reproduzida a seguir? Que legal, mãe! Eu nasci bem no dia do meu aniversário. Temos aqui o travessão, que está indicando que é a fala de um personagem, né? E também na frase nós temos os pontos, 2 pontos de exclamação. Quem foi que falou essa frase lá no texto? É a fala da mãe? É a fala do Mateus? Ou é a fala do médico? Você irá marcar aqui o X na resposta correta, tá? Letra D. Nessa fala, o que os pontos de exclamação revelam? Temos aí, né, no final da frase, o ponto de exclamação e nós já sabemos que ele indica uma emoção. Nessa frase aí, qual é a emoção que ele está indicando? Ele está indicando entusiasmo ou ele está indicando chateação? Você irá marcar o X aí na resposta correta. Questão 3. Acompanhe a leitura da frase a seguir com diferentes pontuações. Observe aqui que nós temos o ponto de exclamação. Vamos ler aí a frase para ver como fica? Vai ter festa na floresta. Nessa outra frase, nós temos o ponto final. Então, vai ter festa na floresta. E temos aqui o ponto de interrogação, que indica que é uma pergunta. Então, nós vamos ler essa frase como se estivesse perguntando. Vai ter festa na floresta? Perceberam aí que ao lermos a mesma frase, com pontuação diferente, muda, né, a entonação, a forma como nós lemos. Por isso que é importante nós termos bastante atenção sobre essas pontuações e sabermos usá-las durante a leitura. Na questão aqui da letra A, o que você observou de diferente na leitura em voz alta dessas frases? Letra B, aqui você irá apenas responder oralmente, é na letra A, sobre o que você observou na leitura dessas frases, tá? Letra B. Marque um X nos sinais de pontuação que aparecem nessa frase. Então, nessa frase, nas 3 frases aqui, vamos ver quais são os pontos que apareceram nela. Ponto de interrogação, reticências, ponto final, vírgula, ponto de exclamação. Você irá marcar aqui o quadrinho, tá? Com o X nos pontos que tem aqui, tá? Nessas frases. Questão número 4. Preencha as frases com os sinais de pontuações adequados. Então, nós temos aqui o ponto de interrogação, que indica uma pergunta.
Temos aqui o ponto de exclamação, que indica uma emoção. Temos aqui o travessão, que indica a fala de um personagem, e ele vem sempre na frente da frase, tá? E temos aqui o ponto final, que indica que é o final da frase. Temos aqui a letra A. Será que vai chover? Qual é o ponto que você irá colocar aqui? Letra B. Comi uma deliciosa salada. Você irá colocar o ponto aqui. Corra! Qual é o ponto que você vai pôr aqui? Você já falou com a sua mãe? Qual é o ponto, qual é o sinal que você vai pôr aqui, tá? Prestem bastante atenção nesses sinais e usem no lugar correto. Aqui nessa página você irá, tá? Ler esse texto e fazer uma brincadeira com alguém que está aí com você na sua casa, que vai acompanhar você durante essa tarefa. Você irá ler esse poema e depois você irá falar esse poema, tá ok? Uma boa leitura e uma boa diversão com esse poema. Até a próxima!